pessoal, bom dia, tudo bem? Passando aqui para fazer a minha live da semana, que como prometido, ano de 2024, pelo menos uma vez por semana preciso aparecer aqui. A live de hoje vai ser curta, vai ser rápida, mas vai ser bem direta e não é promissora, não veio a palavra na cabeça agora, mas ela vai contribuir muito para você tirar algumas dúvidas da sua mente. Pelo menos para mim, me ajudou demais essa reflexão que eu fiz para mim, que eu quero fazer com vocês agora. Sabe quando você tá na dúvida de se você deve ou não fazer alguma coisa, se você deve ou não se afastar de uma pessoa, quando você fica com medo de uma situação e você queria ter uma resposta, né? Você queria ter sabedoria para definir se aquilo é uma coisa que você tem que fazer ou não tem que fazer, você queria que Deus te orientasse. Eu tenho muito isso, eu tenho muito cuidado em tentar fazer alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque eu penso assim, se eu entro numa situação que não era algo que Deus queria que eu entrasse, eu sei que eu vou ficar quebrando cabeça, entende? Eu vou ficar patinando, eu vou ficar me desgastando e eu não vou nem poder pedir, né? Oh, Deus, me ajuda nessa situação, porque eu entrei numa situação que Deus não queria que eu entrasse. Então, eu tenho muito cuidado antes de começar um negócio, antes de pôr alguém dentro da minha casa, antes de tomar uma decisão séria. Eu tenho muito cuidado, eu tenho muito temor em pedir confirmação ou não confirmação de Deus para aquilo, para que eu não me sinta enfraquecida naquela situação. Quer ver um exemplo? Quando eu comecei a competir no fisiculturismo, 10 anos atrás, comecei a competir em março de 2014, a princípio me deu eu fiquei assim, será que é? Será que não é? E eu fiquei meio na dúvida e eu comecei a orar para que Deus me orientasse sobre aquilo. E Deus usou 2 profetas diferentes para me trazerem uma palavra de que era para eu dar sequência naquilo que eu estava fazendo, porque o desejo que estava dentro do meu coração foi Deus que tinha colocado e que Ele ia me honrar dentro daquilo lá, que no caso era o fisiculturismo, porque depois disso ele ia é como se o fisiculturismo fosse um andaime que ia me permitir chegar num patamar e neste patamar eu ia poder me comunicar com pessoas e aproximar essas pessoas de Cristo, sendo que se não fosse pelo fisiculturismo eu não conseguiria fazer isso. Então Deus me confirmou que o fisiculturismo naquela época era um momento para mim e eu fui muito encorajada para aquela situação. Então, eu comecei a me preparar muito encorajada, muito empoderada, porque eu sabia que Deus estava comigo naquela situação. E quando a gente sabe que Deus está com a gente numa situação, por mais improvável, por mais difícil que a situação pareça, por mais... não é impossível, mas assim, por mais que você ache que o negócio é muito difícil pra você, tipo, não, mas eu fazer isso, mas eu, sabe assim, por mais que você se sinta pequeno, quando você entra numa situação que é grande, sabendo que você tem Deus, você confia, faz sua parte e você, né, tem sucesso. Não tem como você tá num lugar que Deus quer que você esteja, você faça a sua parte e não ter sucesso naquilo. Enfim, então eu tenho muito esse cuidado de saber, Deus, é pra eu entrar nisso? Não é. É pra eu sair disso ou não é? É pra eu fechar essa porta ou não é? Tipo um contrato, chegou um contrato na minha mão. É pra assinar ou não é? Eu tenho sempre esse cuidado, porque se eu faço alguma coisa sem ter a certeza que Deus tá me ajudando, eu não tenho essa força interna dentro de mim que me faz dar sequência. Porque eu fico, mas será que Deus que tá me capacitando, né? Eu fico ali meio perdida. E aí eu sempre fico com esse questionamento do tipo, como que eu posso ter certeza que Deus quer que eu faça aquilo ou não faça aquilo? E esses dias eu lendo um livro, ouvindo um podcast, eu não me lembro exatamente da onde veio a mensagem, mas assim, foi um mix de mensagens que entrou na minha cabeça e eu tive uma resposta bem bacana. A resposta é o seguinte, na Bíblia várias vezes Deus fala para as pessoas que ele levantava ali assim, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Então Deus sempre fala, seja forte e corajoso, não temas, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque ele sabe que existe dentro da gente o medo. E aí que vem a coisa legal, que é assim, ó, o medo é algo que vem para nos tentar, né, para nos atingir, para nos parar. E se Deus está falando para você não ter medo, então é
Por mais que o medo venha até você, você não pode se parar por causa do medo, porque o medo não foi ele que colocou em você. Se Deus que tivesse colocado medo em você, ele não ia falar pra gente, seja forte e corajoso, não temos, né? Ele ia simplesmente, tipo, eu que tô pondo medo, não vou pedir pra pessoa não ter medo. Então tá, então reserva aí essa informação. Em contrapartida, quando você tem paz ou falta de paz no teu coração, claramente Deus está querendo te conduzir para aquela situação. Então, por exemplo, eu quero assinar um contrato. Eu vou assinar um contrato, mas, nossa, tá me faltando paz, assim, eu tô inquieta, eu não sei se aquilo é pra ser, eu tô, sabe, sem paz com aquilo. Certamente não é para assinar aquele contrato, porque Deus conduz a gente, Ele orienta a gente com paz ou falta de paz no nosso coração. Porque o que é de Deus traz paz ao coração. Se tá sem paz, não faz. Se tá sem paz, não entra nessa situação, porque é Deus te conduzindo a não entrar naquilo, tirando a paz do seu coração. Então, Deus, quando Ele quer que você faça alguma coisa, Ele coloca paz no seu coração. Quando Ele não quer que você faça alguma coisa, Ele tira a paz do seu coração. Já o diabo, quando ele não quer que você faça alguma coisa, ele coloca medo no seu coração. Então, o medo é o que vem do inimigo e a paz é a que vem de Deus. Então, vamos lá. Se você sentir medo de fazer alguma coisa, faça. Porque se você tá sentindo medo, é porque o diabo colocou o medo ali pra te parar. Se ele colocou o medo pra te parar, é porque ele não quer que você faça, porque se você fizer, você vai ter sucesso, e ele não quer que você tenha sucesso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tô com medo de começar... Vou dar um exemplo da minha consultoria, tá? Eu tô com medo de pagar a consultoria da Gabi e não conseguir fazer. Eu tô com medo de não conseguir seguir a dieta. Tá com esse medo? Comece. Porque se você tá com esse medo, o diabo colocou medo em você, porque ele sabe que se você fizer, você vai ter resultado. Se você ter resultado, você vai ser progresso, e progresso é alguma coisa, é o inimigo do Satanás. Então, ele te põe o medo pra te parar. E Deus fala, não temas, não tenha medo, seja corajoso. Agora, se você tiver com falta de paz, aí é outra coisa, aí é Deus te orientando. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, preciso emagrecer, vou emagrecer de qualquer jeito, vou fazer alguma coisa bem radical, bem louca, vou cortar comida, vou tomar remédio. Você quer fazer uma coisa radical, você não tem medo de fazer aquilo, mas você sabe que no fundinho aquilo não é legal pra você e você tá com aquela falta de paz, sabe? Você fica assim, não, eu vou fazer isso, mas putz, eu sei que isso não é legal. Aí você não faz. Por quê? Porque se tá tirando a tua paz, não vem de Deus. Mas se tá te dando medo, faz. Faz porque é algo que vai ser bom pra você. Então não deixa o medo te paralisar, entende? É aquele exemplo assim, o cara tá num trabalho e ele não quer mais aquele trabalho, ele não gosta daquilo que ele faz, ele gosta de outra coisa. E ele sabe que se ele fizesse outra coisa, ele ia se dar muito bem, mas ele tem medo de largar o trabalho atual e, ter que dar uns passos para trás até avançar lá na frente. Se ele se deixar paralisar por causa desse medo, ele vai passar o resto da vida nesse trabalho que ele não tá feliz, ao invés de romper e ir para um trabalho que poderia, levar ele para um patamar muito mais elevado. Por causa do medo que paralisou ele. E quem que jogou o medo para paralisar ele? O inimigo. O inimigo não gosta de quê? De progresso. Então, é muito fácil a gente ser conduzido por Deus quando a gente tem esse discernimento e essa sensibilidade. Não, isso não tá me dando paz, isso tá tirando a minha paz, não vou fazer, porque Deus não quer que eu faça. Isso tá me dando medo, acho que eu não vou fazer. Não faz. Faz porque quem tá pondo esse medo é o diabo, ele não quer que você faça. Então, você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça e não fazer aquilo que o diabo quer que você faça, entende? Então, sentir o medo, vai com medo mesmo, sabe? Porque o medo, ele vem justamente para tentar te parar. Mas, como Deus disse repetidamente na Bíblia, seja forte, corajoso, não temas. Então, vai para cima daquilo que tá tirando a sua coragem, né? Não aquilo que tá tirando sua paz. Aquilo que tá tirando sua paz não entra mesmo, porque se tá tirando sua paz não é de Deus. Porque o que é de Deus traz paz ao coração. E é isso, pessoal, que eu queria dividir com vocês hoje. Acho que isso foi muito legal pra mim. Eu espero que seja pra vocês, porque realmente fez diferença pra mim. Agora, tudo que eu vou falar, tava conversando com o Daniel sobre isso. Tudo que eu penso, qualquer situação, eu falo, calma, Daniel, mas isso tá te dando medo? Daniel fala, medo não, mas isso tá tirando minha paz. Então não vamos entrar. Daniel, isso tá te dando medo? Dá um medinho, né, da gente ousar assim, mas então vamos entrar, porque é pra ser, sabe? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido pra vocês tão bom pra mim essa reflexão, como foi pra mim essa reflexão, tá bom? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus.